Olá, você já ouviu falar sobre Milton Friedman? Milton Friedman é um renomado economista que fez sua carreira na Universidade de Chicago, se aposentou na Universidade de Stanford e ganhou o Prêmio Nobel de Economia pelo seu trabalho com inflação e política monetária. Nos anos 60, ele passou a defender a ideia de que um governante deveria seguir uma regra fixa de expansão da base monetária. Por quê? Porque ela geraria uma previsibilidade maior para a economia do que se o governo tentasse adivinhar a cada momento qual era a necessidade de moeda que essa economia precisava. A cada ano o governo se comprometeria a expandir o estoque de moeda na taxa de 1,5%, digamos, ou 2,5% a cada ano. Então 2% no ano, 2% no outro, 2% no ano seguinte, 2% no ano sucessivo. Por que isso? Porque ele acreditava que a previsibilidade da oferta da moeda, ela criava muito mais benefícios do que custos. Se o governante tentasse adivinhar qual era a taxa de crescimento do produto e a necessidade de moeda a cada período, ele poderia gerar muito mais imprevisibilidades do que se ele seguisse a regra fixa. E no mais, segundo a Escola de Chicago, tanto os monetaristas quanto as expectativas racionais, os agentes privados sabem tanto de economia quanto sabem os agentes públicos e, portanto, não deveria ter surpresas. Richard Nixon avaliou que a regra fixa de expansão da política monetária seria rígida demais para lidar com um país com diversas instabilidades e que isso causaria uma restrição a mais para a atuação do seu governo. E ele, presidente dos Estados Unidos, da nação mais poderosa do mundo, recusou essa proposta do seu amigo e renomado economista norte-americano. A PEC 55 é uma política fiscal de regra fixa, só que com algumas singularidades muito acentuadas. Primeira singularidade, a PEC 55, ela lida com um prazo muito longo, são 20 anos, tão longo que seus defensores passaram a amenizar, afirmando que há uma quebra de 10 anos, caso o Congresso avalie e haja condições institucionais e operacionais para realizá-lo, que ela pode ser flexibilizada a partir do 10º ano. Mas são 20 anos e uma política de 10 anos, não é uma política típica de mandato governamental de 4 ou 5 anos. Essa é a primeira singularidade. Segunda singularidade, a PEC ela é colocada na Constituição, ou seja, não só há uma rigidez de prazo, mas há uma rigidez institucional. É o maior nível de rigidez possível que existe numa sociedade, é colocar algo na Constituição. Uma política econômica colocada na Constituição é algo muito incomum, mas já aconteceu algumas vezes. Na Argentina, por exemplo, colocaram a política cambial na Constituição, equiparando o peso à relação ao dólar de 1 para 1. Resultado que houve na Argentina, houve 3 defaults, né, durante esse período onde a Constituição era fixa, ou seja, por 3 vezes a Argentina entrou em moratória por conta da sua rigidez de política econômica. Fora o fato dela ter uma rigidez muito grande ao ponto de chegar no nível constitucional e ter sido um prazo extremamente longo, 20 repartido em 10 anos, ela também tem uma outra característica que é a não fundamentação com teorias tributárias ou fiscais estabelecidas. E, principalmente, em virtude disso, ela não tem um referencial que seja legitimamente fiscal.
que seria um referencial legitimamente fiscal? É atrelar o comportamento de uma variável fiscal, por exemplo, despesas primárias, com um comportamento de receita primária. Por exemplo, despesas primárias de um ano atreladas a despesas primárias do ano anterior. Despesas primárias são aquelas que não envolvem o pagamento dos juros. Isso seria estabelecer algo legitimamente fiscal. Por exemplo, 80% ou 90% ou 95% da despesa de um ano corrente atrelada à receita do ano imediatamente anterior. Ou ter um referencial que é fundamentalmente uma variável sempre marcada como uma causalidade de despesa ou de receita, como por exemplo o crescimento da economia, que teria como seu indicador o PIB do ano anterior, como uma referência de 0,5 a 0,1, por exemplo, em relação a o período anterior. Então, a despesa só poderia crescer, né, X% do crescimento do PIB, ou só poderia ser uma determinada proporção do crescimento do PIB obtido no ano anterior. Isso sim seria algum tipo de assento que teria uma legitimidade fiscal. A PEC não faz isso. E por ter um corpo estranho nessa política fiscal, ela cria uma dúvida muito grande sobre o indicador que ela utiliza, o índice de preços ou a taxa de inflação. Bom, num país onde há uma cultura de lidar até mesmo com política e economia como se fosse torcida, ou seja, onde se abre mão da racionalidade, diversos defensores dentro e fora da academia, graduados e não graduados, se apressaram a tentar defender essa regra que não é fiscal, mas é uma regra de preços ao consumidor. Esta regra é defendida porque as despesas estariam crescendo acima da inflação por um período bastante longo, o que seria uma razão inicialmente para a gente pensar. Mas, no entanto, se é para pensar, vamos imaginar o seguinte: um país do hemisfério norte que tem uma taxa de crescimento por volta de 5% e que, no entanto, tem uma inflação de 1,5% ao ano, e a sua população está crescendo acima disso. Por que as despesas desse país, as despesas primárias, deveriam crescer no índice de inflação anterior, ou seja, apenas repor em condições o valor em termos reais do ano anterior? A população cresceu, a economia cresceu, as receitas cresceram. Poderia ter um indicador que fosse fiscal. Por que o indicador de preços? Não faz muito sentido se a gente avaliar a fundo o fundamento disso. Mas ao contrário do que os seguidores fazem dentro e fora da academia e apressadamente procuram defender isso, eu acredito que os proponentes da política econômica sejam muito mais inteligentes do que os seus seguidores, e que deve haver uma razão para eles terem escolhido esse índice como uma forma de regra fiscal. Não sei bem qual o motivo, mas posso fazer um exercício especulativo aqui. Mas talvez exista uma razão econômica propriamente dita para usar um índice de preços, não sei se deveria ser o IPC, mas usar um índice de preços que servisse como base para o gasto do ano sucessivo. Essa razão também ela parece ser em algum sentido superior à utilização dos critérios atuais. O que é que acontece atualmente? Atualmente os governos superestimam as receitas do ano seguinte, para que com essa superestimação das receitas possa existir também uma superestimação das despesas, fazendo com que as despesas sejam maiores do que deveriam ser quando comparadas com uma avaliação realista do cenário econômico e fiscal brasileiro. Como essa medida é adotada pelo Brasil por muitos anos, algo que se propusesse a ser mais realista do ponto de vista orçamentário
teria que driblar esse tipo de problema e uma regra de preços serviria para isso. Bom, mas existe um outro motivo ainda que é mais econômico, embora continue não sendo sustentado pelas teorias fiscais, de política fiscal, que é a diferença entre o índice de preços e o deflator implícito do PIB. O deflator implícito do PIB demora mais tempo para ser computado e, portanto, ele não é disponível no tempo necessário para que se adote a previsão orçamentária do ano seguinte. No entanto, esse deflator implícito do PIB tem, em diversas vezes, sido substancialmente distinto do índice de preços ao consumidor. O que isso implicaria em termos de política e rigidez econômica? Haveria uma sobra que poderia estar na casa de 0,5%, 1% e até 1,5% entre a diferença da inflação anual medida pelo IPC e a inflação que efetivamente ocorreu, que é mensurada pelo deflator implícito do PIB e que demora mais tempo. Nesse sentido, eu teria um orçamento mais realista, porque seguiria uma regra que não estaria sujeita à superestimação das receitas no ano seguinte, por um lado, e que, por outro lado, não seria tão rígido como declarado, porque permitiria alguma folga que adviria da diferença entre o deflator implícito do PIB e o IPC. Bom, como eu disse, isso tudo não é uma afirmação assertiva, mas é uma especulação e é o melhor que eu posso fazer como advogado do diabo neste momento aqui da discussão. Fica aí a reflexão, fica aí a crítica, fica aí a porta para a investigação. Bom, como eu disse anteriormente, essa não é uma afirmação categórica, não é uma sentença assertiva, estamos aqui no campo de especulação sobre esse aspecto particular do indicador de preços, porque o resto me parece muito bem sedimentado. Procurando alguma razoabilidade para a escolha desse indicador, já que eu acredito que alguns dos seus defensores e propositores da política, que volto a afirmar, não estão no governo, estão fora do governo, mas que esses propositores são mais inteligentes do que os seus seguidores mais ou menos apressados, dentro ou fora do executivo, dentro ou fora da academia, graduados ou não. Isso me parece que tem alguma razoabilidade pensar desse jeito, mas está na esfera das hipóteses, né? Vamos então investigar um pouco mais, ver se é isso mesmo que se trata e precisa de algum tempo para poder maturar a ideia, mas é o que fazemos por hora. Quanto ao realismo do orçamento e as formas de poder incorporar interesses legítimos de diferentes segmentos da sociedade, esse é um outro capítulo, fica para uma outra ocasião. Nos vemos lá então. Para todos um abraço e até breve.